Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Dei uma paradinha aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Na estrada, mais uma vez, ainda atender um honroso convite. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Bíblia Sagrada. Números, capítulo de número 12, quarto livro da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, do Pentateuco, da Lei, da Torá, como você preferir. Livro de Números, capítulo de número 12. Na epígrafe, na grande maioria das Bíblias, está escrito assim: a sedição de Miriam e Arão. Quem é Miriam e Arão? Os irmãos mais velhos de Moisés. Você tem no ministério de Miriam, Arão e Moisés, talvez a tríplice necessidade, uma trilogia daquilo que nós entendemos como obra de Deus. Você tem ali Miriam, uma espécie de profetisa. Então, o espírito de profecia, a necessidade da palavra de Deus eloquente, são chamados como dons de eloquência, lá no Novo Testamento, né? Claro que aqui no Antigo Testamento é uma outra ideia, mas só para a gente tentar contemporaneizar, ok? Você tem em Arão o sacerdócio, o sumo sacerdote Arão. E você tem em Moisés, então, um ministério tríplice, mas que nesse caso, nessa tríade, você pode dizer que Moisés, então, é como se fosse o pastor, o líder. Aqui ele é uma espécie de rei sem reinado, ok? Haja visto que aqui vivem-se teocraticamente. Então, o ministério de profecia, o ministério de sacerdócio é dado a estes, a fim de que esses contribuam com aquele. Então, como disse Paulo, falando em Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, os dons de serviço, Romanos, enfim, nossos dons e talentos nos são confiados a fim de que nós contribuamos, a fim de que nós facilitamos o líder, a autoridade que Deus colocou sobre nós. Mas você perceberá nesse texto que ao invés de usarem seus dons e talentos para contribuírem com aquele que é autoridade sobre, eles usam dons e talentos, infelizmente, para tentarem autopromover-se, justificarem-se. E o negócio é tão terrível que por causa dessa sedição de Miriam e Arão, Miriam terá um problema sério, ficará leprosa e, consequentemente, estará fora do arraial. E, por consequência disso, Israel atrasou a sua marcha por 7 dias. Então, aquela que fora colocado por Deus para facilitação, para contribuição, para expansão, para levar a lei, vai mantê-los aquém. Então, obreiro, em nome de Jesus, você que obra para Deus, não sei se você é Miriam, não sei se você é Arão, ou até mesmo Moisés, não sei se você é uma autoridade constituída sobre outros, ou se você é uma autoridade constituída abaixo do outro. Existe o obreiro, artigo definido, e um obreiro. Então, assim, indiferentemente de quem quer que você seja, você sabe que Deus, o Senhor, nos constituiu, cada qual tem seu tamanho, nem toda a boa semente lançada em terra como ela é boa semente, caindo numa boa terra, não necessariamente essa boa terra produzirá 100 por 1. Alguns produzirão 30 por 1, 60 por 1 e outros 100 por 1. Então nem todos, como disse Paulo, no corpo de Cristo, foram chamados para falar, outros chamados para ouvir. Então, indiferentemente de onde você se enquadre, em Cristo Jesus, talvez eu nunca contribua com 100. Talvez eu nunca serei um Moisés para Deus, mas essa é uma oração que eu faço de contínuo. Se eu não conseguir ser um Moisés para Deus, e eu não serei, nem para Deus, nem para seu povo, faz de mim uma sarça cujo a tua chama venha arder em mim. Então, ainda que eu não seja um Moisés, e talvez nem mesmo um Arão, e talvez nem mesmo uma Miriam, que eu seja um Ur, mas que eu ajude, que eu contribui, que eu seja um Barzilai, que eu contribua, que eu ajude. Se eu não for um Josué, que eu seja um Calebe.
se eu não conseguir ser necessariamente o líder em evidência, mas que eu possa exercer um grau de liderança, ainda que menor, mas ajudar alguém. Esse é o propósito. Deus nos constituiu para tanto. Nossos dons e talentos foram-nos confiados, como disse Paulo, para aprimoramento, para contribuição, para que alguém seja melhorado por intermédio desse. Então, o conhecimento que Deus te deu, não deu-te para que você sirva apenas como crítica destrutiva, se criticar que seja construtiva. A experiência que você tem, o reconhecimento que você tem, Deus te deu. E deu-te a fim de que você use isso em favor do seu reino. Para que você entenda, eu sou um obreiro, eu não sou o obreiro. Eu sou um pastor auxiliar, eu não sou o pastor, presidente, ou o pastor. Hoje eu não dirijo, propriamente dito, uma congregação, uma igreja. Então, consequentemente, existem aqueles que me ouvem e existe alguém a quem eu preciso ouvir. E a maneira que eu me reporto à autoridade que está sobre mim também servirá de lição para que aqueles que estão iniciando vejam a maneira que se procede. Então, a maneira que Arão e Miriam, que são próximos de Moisés, tratariam ou tratavam Moisés, serviria como modus operandi. Serviria como via de regra para que aqueles que estão aquém deles, né? Para que aqueles que estão ou iniciando a jornada, ou enfim, existem graus. Lembra disso? Existia uma multidão de 500 pessoas, mas dentre os 500 tinha os 70, dentre os 70 tinha os 12, dentre os 12 tinha os 3, e dentro dos 3 tinha um que ouvia os batimentos cardíacos de Jesus. Então todos são seguidores de Jesus, mas nem todos serão João, o apóstolo amado. Aqueles 12 eram discípulos, mas nem todos os 12 eram Pedro, Tiago e João. Então, aonde quer que Deus me coloque, há um grau hierárquico. E a ideia é essa: se eu tratar na tratativa de promover, porque acredite, só é substituível quem é promovível. Então eu preciso preparar alguém que está aquém de mim, abaixo de mim. Isso aqui não é presunção. Existe alguém que está começando na fé agora. Eu preciso preparar esse alguém para que esse alguém assuma o meu lugar, para que eu possa ser promovido e assumir o lugar de outro alguém, porque isso é passagem de bastão. Deus é um Deus geracional. Então, que eu entenda isso em Deus, para a glória de seu nome e para a edificação de seu povo. Números capítulo 12, apenas conceituei aqui rapidamente, já falei mais de 7 minutos, né? Falaram Miriam e Arão contra Moisés, ao invés de falar em favor dele. Como se já não tivesse ninguém para murmurar de Moisés. Arão e Miriam, Miriam e Arão, seus irmãos 2 vezes, né? Poderíamos dizer assim, no ministério, no espírito. Eu sei que esse é um termo que vale-se ou que usa-se no Novo Testamento, mas pode muito bem ser aplicado aqui, e também seus irmãos biologicamente ou na carne. Falaram. E eles falaram, diz o texto, por causa da mulher cuxita. Isso é, por causa da mulher que descende de Cuxi, o descendente de Cão, o filho amaldiçoado de Noé. Então quer dizer, falaram da cuxita que Moisés tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. Aí olha o verso 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então observe, o verso 2 desmente o verso 1. Não que o verso 1 seja mentira, porque a Bíblia não mente, mas conta de quem mentiu. O verso 1 diz o que eles fizeram e o pretexto pelo qual eles fizeram. Aí o verso 2, que interpreta o verso 1, diz que na verdade não foi contra a mulher cuxita. O problema deles era ciumeira, era inveja. Então a mulher cuxita aqui era só uma desculpa, era só um álibi. Eles queriam falar contra Moisés. Eles queriam murmurar de Moisés. Queriam, gente. Infelizmente queriam, estavam tendenciosos a isso. Por causa de uma inveja, porque Deus falara com Moisés. Mas segundo eles, falara com eles também. Mas não entenderam o quadro hierárquico. Isso aqui não é anarquia, gente. Isso aqui tem ordem. Entenderam que eles eram destacados, líderes destacados, considerando alguns outros que não tinham tamanho de destaque, mas que não eram tão destacados como aquele.
E eles não entenderam, né, esse segundo. Né? Não necessariamente eu preciso ser o primeiro. Não necessariamente eu preciso ser o obreiro. Devo me sentir honrado em ser um obreiro. Ok? Então a mulher cuxita é só uma desculpa, tá? Assim como alguém que murmura do outro por causa do carro é só uma desculpa, assim como alguém que murmura do outro por causa da roupa é só uma desculpa, assim como alguém que murmura do outro por causa disso ou por causa daquilo, você perceberá que é só uma desculpa. Se veste-se bem é vaidoso, se veste-se mal é desleixado, é só uma desculpa. Isso é terrível. Vamos lá. E versículo de número 2 ainda, lá na última parte diz assim: não tendo também falado por nós, aí tem um detalhe aqui terrível, diz assim: o Senhor o ouviu. Cuidado com o que você fala, o Senhor te ouve. Cuidado de quem você murmura, Deus ouve. E o varão Moisés, não preciso ter esse comentário aqui que você já entendeu, era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam. Olha princípios de autoridade. Moisés, e Arão, e a Miriam. Vós três, saí a tenda da congregação. E eles saíram. Eu fico pensando no sentimento de Arão e Miriam. Porque eles sabem o que eles falaram. Ah, eles sabem. Quando ouvem a voz de Deus, porque Deus os ouviu. Quando ouvem a voz de Deus chamando-os, convocando-os, eu não queria estar na pele de Arão e Miriam. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Vai funilando, né? E eles se apresentaram. Quando Deus chama, meu irmão, o murmurador é obrigado a apresentar-se. Não tem como ser diferente. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Quer dizer, por intermediários. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Não há tempo hábil para tanto, já 12 minutos de vídeo, mas assim, grife essas ideias aqui, pelo menos duas delas. Poderíamos dizer até três. Primeiro, que Deus se revela por etapa, existe sim. Existem, sim, as pessoas não gostam, mas existem, sim. Já gravei outro vídeo falando sobre isso. Deus não tem filho privilegiado, mas Deus tem filhos mais dedicados. É assim que funciona, há uma hierarquia, há uma ordem em Deus. Segunda ideia, olha o que diz o texto. A Bíblia é maravilhosa. O texto vai dizer-me o seguinte, a segunda ideia é pendente da primeira. Se existem graus, logo Moisés não é igual aos outros. Não adianta dizer que é tudo igual. Não é igual. Moisés é diferente. Terceira ideia, por quê? Porque ele é fiel em toda a minha casa. Quer dizer, aonde quer que você coloque, ele faz e faz com fidelidade, faz com excelência. É um exemplo em toda maneira de viver. Então acredite, você pode não gostar, mas Moisés é diferente. Ah, Moisés é diferente. Aqui nós somos todos iguais. Não. Depende para quê? Depende em que sentido. No quesito salvação, no quesito queda da raça humana, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou todos debaixo, né, do pecado para usar com todos da mesma misericórdia. Tudo isso é verdade. Acho que é Romanos 3:23, Romanos 11:32. Tudo isso é verdade. Agora, uma vez salvos em Cristo, na caminhada e jornada da fé, não são todos iguais. Não são mesmo. E Paulo falou sobre isso por mais de uma vez. Voltamos aqui. Boca a boca disse Deus, eu falo com ele claramente, sem enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Agora Deus é maravilhoso, né? Olha o que Deus pergunta. Como, pois, não temeste falar contra Moisés? Como é que vocês não temem falar de Moisés? Se ele é tão próximo, se ele é tão íntimo, se ele é tão chegado a mim, como é que vocês não temem falar deste? E isso me causa temor. E eu termino aqui o vídeo, e eu posso até gravar um outro, falando sobre o mesmo texto, mas com uma outra ideia, ou abrindo uma outra nuance textual. Como é que vocês, olha a pergunta de Deus, que delírio foi esse de vocês? Vocês fugiram. Gente, o pecado nos deixa sem noção.
Se existe um povo sem noção, é um povo que peca deliberadamente. Como é que vocês murmuram contra Moisés? Em outras palavras, vocês não têm visto tudo que eu tenho feito a Moisés, com Moisés, por intermédio de Moisés? Miriam, Êxodo 2, que acompanhou, que viu o meu agir, o meu projetar. Você, Miriam, que acompanhou tudo. Arão, você viu. Está lá em Êxodo 7:7, eu serei Deus sobre Israel pelas mãos de Moisés e serei profeta em Israel por teu intermédio, Arão. Acho que é Êxodo 7:7, se eu não me falha a memória. Você acompanhou de tão próximo. Os outros à distância, agora você tão próximo. Como é que vocês falaram contra Moisés? E usando de má fé, um álibi. Vocês usaram uma desculpa. A Cuxita era só um pretexto para vocês revelarem a inveja que havia nos vossos corações. Como é que vocês fizeram isso? Pois saibam, pecado tem perdão. Miriam vai ser destituída e depois uma vez restituída. Mas pecado tem consequência. Então, irmão, em nome de Jesus, como é que alguém fala dos outros assim? Como? Eu não sei sinceramente o que é mais terrível. Aquele que fala sem saber ou aquele que fala sabendo. Porque os dois são terríveis. O que fala sem saber é caluniador, é incoerente, está falando que não deve. Mas o que fala sabendo também é terrível, porque conhece, porque sabe, porque está próximo. Então, irmão, em nome de Jesus, ô Miriam, você profetiza. A tua boca tem outra utilidade, é instrumento, é ferramenta de Deus. Tiago pergunta, lembra disso? Como é que pode da mesma boca sair duas fontes, jorrar duas fontes de água? Como é que pode que a mesma boca que diz abençoar a Deus amaldiçoa os homens, que são obras suas, feituras de suas mãos? Como é que pode esse negócio? Como é que não lhe causa temor e pavor fazer isso? Então que Deus te ajude, que Deus me ajude, em Cristo Jesus, para a glória de seu nome, que sejamos mais tementes e que em Deus nós possamos usar nossos dons e talentos para abençoar e não para amaldiçoar. Cuidado, factoide, fake news, cuidado, não caluniar, cuidado, além de crime é pecado, perjuro, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Como é que você, Arão, tão próximo? Como é que você, Miriam, tão próxima? Como que você, Arão, o sumo sacerdote, instituído por Deus para aliançar o homem e Deus, vai agora tentar distanciar Deus do homem e o homem de Deus, ainda mais tão próximos. Arão, teu ministério era trazer quem estava longe para perto de Deus, não levar para longe quem está perto. Vou repetir. Teu ministério, Arão, é trazer quem está longe para perto e não pegar quem perto está e jogar para longe. Tu estás fazendo um desserviço. Então, Arão, não caia na loucura. Você é sacerdote de Deus. Você recebeu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade, lembra disso? E nos confiou o ministério da reconciliação, não da divisão. Então, cuidado, que loucura é essa que você está fazendo, Arão? Que loucura é essa que você está fazendo, Miriam? Não faça um desserviço. Deus não te chamou para tanto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com essa reflexão, fica com esse pensar. Daqui a pouco, quem sabe, permitindo Deus, a gente grava uma segunda parte desse mesmo vídeo, com outro viés, com outra linha, com outro propósito, dentro do mesmo objetivo, que é sempre comunicar as verdades de Deus pautada nas suas sagradas letras. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Amém.